Bom dia, criançada. Hoje é a última aula extra, na verdade, uma tirada de dúvidas, das dúvidas que me mandaram. Eu queria pedir desculpa pelo visual Guga Chakra dando notícia triste da Bolsa de Valores, porque eu estou no momento mudando, de casa e estou hospedado no momento na sala de um amigo meu. Vamos lá, sem mais delongas, não é uma coisa muito longa, muito comprida. Primeira, dúvida 1. Tenho duas dúvidas. Em caso de horário que não seja redondo, como 2h30, não há crase, por exemplo, irei às 2h30. Tem crase, tá? Tem crase. Todo horário antes de todo horário você coloca crase. A única situação em que você não vai colocar crase na frente de horário é quando você utiliza alguma preposição anterior à crase. Por exemplo, eu só irei após as 2h. Nesse caso você não usa crase, tá? Após as 2h você não tem a crase ali no as. Ao escrever um trabalho, cito um autor X de um artigo Y. Após tal oração, escrevo 1, relacionando a minha referência número 1. Nela, colocaria os dados do artigo Y normalmente, ou devo escrever algo diferente sobre o autor X? Se eu entendi bem, eu não sei se eu entendi direito, mas se eu entendi bem a questão, você sempre vai colocar os dados do artigo, mas você está citando aquilo que a pessoa falou, certo? Então, se você está citando aquilo que a pessoa falou, onde que ela falou? Nesse artigo. Então, pelo que eu entendi da questão, você vai colocar os dados do artigo normalmente. Professor, uma coisa que fiquei muito intrigado após 2 anos escrevendo relatórios para a FAPESP. No vídeo, você menciona que o relatório é expositivo e eu sempre coloquei em meus relatórios discussão. E muitas pessoas que eu converso fazem o mesmo também. Escrevem como se fosse um artigo. Nesse caso, estamos errados? Porque realmente a FAPESP não pede uma estrutura específica de relatório. Em suma, se eu colocasse apenas os meus resultados, o relatório estaria correto? Obrigada. Sim, um relatório é expositivo, certo? Ele é expositivo, porque você está expondo os resultados que você chegou. Claro que, para expor os resultados que você chegou, você precisa montar uma discussão para mostrar como você chegou nesses resultados. Eu acho que eu devo ter mencionado isso em algum momento das aulas, e se eu não mencionei, perdão, estou mencionando agora. Os gêneros textuais, eles se interseccionam, tá? Então, por mais que o relatório seja expositivo, que a função dele seja expor, que é o que predomina quando você faz um relatório, ele precisa de elementos que você vai pegar dos outros gêneros textuais, como, por exemplo, da dissertação, que é a própria discussão. Olha, se pensava que a gente ia fazer isso, por conta disso. Entretanto, nós não conseguimos chegar nisso por conta disso. Isso já é um processo de discussão, já é um processo de argumentação. Para você chegar nesses resultados, você teve que passar por esse processo. Como você teve que passar por esse processo, você coloca ele no relatório. Em suma também, se você colocasse apenas os seus resultados, o seu relatório estaria correto? Depende da exigência daquele relatório. Eu digo que no relatório diário, sim. No relatório semanal, talvez. No relatório quinzenal, já não. No relatório mensal, acredito que de jeito nenhum. Tem outra coisa também, se não muda nada de um dia para o outro, o que você precisa relatar exatamente? Tem isso também. Se não muda nada, você vai ter que relatar que não aconteceu nada. E por que não aconteceu nada? E você tem que colocar isso no relatório. Então, o porquê que você chegou nesses resultados, ele também faz parte. Mas não deixa de ter a função de expor. Por isso, ser expositivo. Estou escrevendo meu TCC e projeto de pesquisa. Minha orientadora sugeriu que na justificativa ele indique que se trata de uma questão que surgiu durante a realização do estágio
e que as modificações no projeto ocorreram em decorrência da pandemia, levando a uma nova abordagem do tema. Agora estou pensando que minha escrita está ficando muito pessoal. O que devo fazer? Obrigado pelo mini curso, me ajudando muito. De nada, pessoa aleatória número 3. Por que a sua escrita ficaria pessoal? Primeira marca é a pessoa. Se está em primeira pessoa do singular, então é pessoal. Esquece, tira. Ou é primeira pessoa do plural, nós, ou é terceira pessoa do singular. Tá? Eu prefiro terceira pessoa do singular. Não gosto de utilizar a primeira do plural. Mas as duas são possíveis. Tirar verbos de incerteza. Acho, acredito. Isso não são verbos bons para isso. E também tirar a carga dos adjetivos. Carga de adjetivo mostra que é uma escrita pessoal, tá? Porque quanto mais adjetivo que você coloca, mais pessoal e mais a visão que você quer passar, sua, você coloca também. Mas, se a pergunta é relacionada a dizer que você dizer que surgiu durante o estágio e que por conta da pandemia mudou, não é uma questão pessoal. Durante a realização do estágio foi observado a necessidade que as crianças têm em receber atenção especial dos professores enquanto têm dificuldades durante a realização da aula. Você dizer isso mostra que você observou lá, você viu um problema e esse problema é central para a sua pesquisa. Então não tem nada de pessoal aí. Acaba tendo, na verdade, é a forma que você escreve que vai determinar a pessoalidade, que nem eu mencionei agora um pouco antes. Além disso, falar que por conta da pandemia você repensou o tema e levou para algo adiante, para algo diferente, também não traz pessoalidade, tá? Não é uma questão, é a forma de você contar isso daqui, tá? Se você utilizar a primeira pessoa, aí é pessoal. Se você utiliza a terceira pessoa, tudo é impessoal, basicamente falando. A citação longa. Como se conta exatamente as 3 linhas? Conta também o espaço de autoria que vem entre parênteses? Conta-se a linha que a frase da citação inicia no final ou conta-se as 3 linhas se elas ocuparem 3 linhas quando vista isoladamente? Não faço a menor ideia. Honestamente, eu não achei uma resposta. Essa foi uma das questões que mais me deu trabalho, tá? Honestamente. Eu não achei uma resposta satisfatória. Eu conto a partir de quando apareceu. Então apareceu em uma linha, já é uma linha. Depois 3. Só que daí assim, eu acho que não deveria ficar tão preocupado com a citação de 3 linhas, porque assim, se ela aparecer no começo ou no final, não faz tanta diferença. O que vai fazer diferença é quando virar 4 linhas, né? E para virar 4 linhas, você precisa de 3 linhas cheias. Podemos dizer assim, né? Então, se eu estou fazendo as contas certas na minha cabeça, é isso aí. Você vai precisar de 3 linhas cheias. Aí só quando você começa a 4ª linha que você vai ter a necessidade de fazer a citação deslocada. Caso contrário, você pode fazer a citação no corpo do texto sem problema nenhum. E o espaço de autoria que vem entre parênteses, eu não sei dizer para você se conta ou se não conta. Eu contaria, porque faz parte do texto, conta como palavra, por exemplo, quando você está fazendo seu resumo, ou conta como caractere, então eu acho que vale a pena contar também. Uso de expressões prontas para iniciar frases de introdução ou desenvolvimento e conclusão, por exemplo. É correto? Errado não é. A questão é que, se existem essas expressões prontas, elas existem porque elas funcionam e servem para ajudar quem tem problema de encontrar alternativas. Entretanto, gente, pelo amor de Deus, vamos ser honestos aqui. Nem todo mundo tem cabeça o tempo inteiro para ficar procurando todo tipo de coisa diferente de escrever, né? Que nem eu falei, a principal ideia é a comunicação. Você tem que ser claro. A ideia é ser claro. Não interessa se vai ser uma expressão pronta ou coisa assim do tipo.
É bonito? Não, não é bonito. Esteticamente falando, a utilização de clichê, se for exagerada principalmente, é uma coisa que vai empobrecer seu texto, é empobrecer esteticamente falando, não na questão, a validade da sua pesquisa, isso não. Olá, professor. Sou da área das exatas e em muitos trabalhos acadêmicos precisei expor cálculos e unidades de medida. Minha dúvida é a seguinte: quando escrevo um número seguido de uma unidade, eu devo separá-los ou não? Bom, como todo casamento infeliz, sim, deve separá-los, tá? Deve separá-los sem dúvida alguma o mais rápido possível. Você escreve o numeral, espaço e a unidade de medida, e aí você tem toda uma regulamentação em cima de cada unidade de medida e o jeito certo dela ser escrita, tá? Mas geralmente é uma coisa muito fácil de perceber, muito fácil de ser utilizada, porque é uma coisa que você meio que aprende por osmose, né? Já que é dentro da própria área, como você vê várias e várias vezes a mesma coisa, você acaba repetindo aquilo. Então, se você viu certo, é importante que você tenha visto certo. Há algum tempo, ouvi de um professor a seguinte frase: quanto mais referências bibliográficas você colocar no seu texto, melhor. Pode-se dizer que isso é verdade? Existe algum limite para referências? Se existe limite para o tanto de alho que você coloca na sua comida ou para o tanto de bacon que você coloca no seu lanche, então sim, existe limite para referência. Mas qual que é esse limite? Assim como o alho que você coloca na sua comida e o bacon que você coloca no seu lanche, o limite está no seu coração e no bom senso. Se você lota o seu trabalho de referência bibliográfica e o seu trabalho não elabora direito essas referências bibliográficas, não vai ser uma boa coisa, não vai ser bem visto, tá? Porque as referências bibliográficas não estão ali apenas para efeito cosmético no seu trabalho. Elas precisam ser analisadas, precisam ser lidas criticamente e tudo mais. Se você fez a análise, analisou criticamente, conseguiu colocar no seu trabalho perfeitamente e tudo mais, sim. Aí sim, quanto mais referências, melhor. Claro que tem que lembrar aquela coisa do Schopenhauer que eu falei. Existem muitos livros que não merecem ser lidos, não merecem ser citados, nem nada. Tempo é um recurso finito. Se você fica buscando muita referência bibliográfica sem analisar as que você já tem e sem produzir o seu próprio texto, você pode acabar correndo o risco de ter um trabalho apenas de referência bibliográfica. E se não é o seu objetivo, você vai ficar bastante chateado no final. Existe um limite para referência, mas esse limite vai variar muito de acordo com o tipo de trabalho que você está fazendo e o tempo hábil que você tem para realizar tudo isso. Boa tarde! Levando-se em consideração o contexto acadêmico, acredito que alguns exemplos de figuras de linguagem poderiam ser citados para uma melhor compreensão. Por exemplo, sou da área da genética, e para algumas figuras de linguagem, há aplicações de difícil visualização. Concordo. Algumas áreas, alguns textos, algumas coisas não vão conseguir utilizar as figuras de linguagem. Por exemplo, dei uma googada aqui. As hélices de DNA. Quando você está utilizando hélice de DNA, você está fazendo uma catacrese, basicamente falando. Porque hélice é um aspecto da geometria e por ser uma questão geométrica, por associação de sentido, por analogia no caso, ele acaba designando qualquer outra coisa que pareça aquele elemento geométrico. Então, as hélices de DNA são basicamente uma catacrese, é uma metáfora que ficou cristalizada e ninguém pensa de falar de outra forma. Ou então, não costumam falar de outra forma. A comparação já é algo que vai variar muito de acordo com o seu estilo de escrita. Assim como a sinestesia. A sinestesia mesmo eu não vejo como você poderia utilizar na genética. E as gramaticais, a elipse, o zeugma e a silepse, elas são de estilo também na hora que você está escrevendo. De você suprimir um termo ou outro, um verbo, ou coisas assim do tipo. Não tem uma regra específica
para ser colocado, mas que tem muitas vezes que a gente utiliza essas coisas sem perceber. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham tirado proveito desse mini curso, né? Como o nome já diz, é mini, então teria que ser pequeno, mas teria que ter informação suficiente para ser um curso. Então eu tentei ser o mais conciso possível e tentar abordar a maior variedade de assuntos que envolvem a escrita acadêmica como um todo. Agradeço imensamente o carinho, as mensagens positivas, os elogios, sabe? Fico muito feliz mesmo de ler o que eu li, do feedback que vocês estão me dando, porque é muito importante, né, para a gente se sentir bem com o que a gente está fazendo. E para o feedback negativo, eu também queria agradecer. Eu já coloquei o nome de vocês numas listas e vocês devem receber essa semana. Nunca se sabe quando acidentes acontecem, geralmente de terça e quarta. De qualquer forma, obrigado a todos vocês, ao Pet, a todo mundo. Um abraço.